Mas Zacarias capítulo 1, vamos ler somente os 3 primeiros versículos, mas como eu já tenho explicado, não feche sua Bíblia, vamos fazer mais leituras no livro de Zacarias. Inicialmente vamos ler o versículo 1 ao 3 do capítulo 1, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ildo, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai querido, te louvamos porque, mais uma vez, tivemos a chance de ler uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Mas clamamos que o Senhor permaneça falando conosco. Nos dê agora da iluminação necessária para que consigamos compreender a tua vontade revelada, ó Deus. Que não haja impedimentos para a tua igreja ser edificada mais uma manhã e o teu nome glorificado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. De todos os livros dos profetas menores, Zacarias é disparado o mais difícil, o mais denso. São textos complicados, com figuras e imagens apocalípticas, o que dificulta mais ainda a nossa compreensão. Ao ler os profetas menores, sentimos, em especial Zacarias, sentimos uma inclinação diabólica de pular esses textos mais difíceis. E quando eu digo que essa tentação de pular as partes mais difíceis da Bíblia é diabólica, é porque toda a Bíblia é palavra de Deus e toda a Bíblia é escritura divinamente inspirada. Então, mesmo quando nós nos deparamos com aqueles textos complicados, como genealogia, por exemplo, no livro de Números há relatos, há textos de difícil compreensão, de difícil leitura. Hoje nós fizemos na escola dominical um estudo nos capítulos 18 e 20 de Levítico. Você vai ler uma leitura cansativa, de difícil assimilação, mas é palavra de Deus e não podemos ceder à tentação de pular as partes difíceis da Bíblia. Vamos então ao profeta Zacarias. Pela extensão de seus escritos e pela complexidade de suas profecias, esse livro merecia um destaque aqui em nossa série. O ideal seria se nós fizéssemos uma série de mensagens somente no livro de Zacarias, porque apesar de estar classificado entre um profeta menor, a gente vai ver que de menor ele não tem nada. São 14 capítulos, com 8 visões dificílimas que o Senhor deu a Zacarias. O ideal seria fazermos uma série de mensagens, passarmos aqui 4 ou 5 semanas somente nesse livro, mas não vamos fazer isso. Se o Senhor nos permitir, faremos assim em outra oportunidade. Hoje vamos fazer o que temos feito ao longo dos outros profetas. Vamos fazer uma leitura panorâmica do livro e tirar sua mensagem central para as nossas vidas. Amém? O contexto de Zacarias é o mesmo contexto do profeta Ageu. Quem estava aqui semana passada vai lembrar qual era o contexto do profeta Ageu. Os dois profetizaram na mesma época. Tanto Ageu como Zacarias nos contam, nos primeiros versículos dos seus livros, que a diferença foram apenas de meses entre o início do ministério profético de Ageu e o início do ministério profético de Zacarias. Então o contexto era o mesmo. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro na Babilônia. Estavam correndo atrás de construir suas próprias vidas. E preste atenção, quando eles voltaram, quando eles foram liberados do cativeiro na Babilônia, o próprio rei que os liberou com essa missão de, em primeiro lugar, edificarem a casa do Senhor, o templo que estava em ruína, desde quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém com essa missão primeira, reconstruir a própria vida, mas em primeiro lugar reconstruir a casa de Deus. O profeta Ageu foi levantado para denunciar que aquele povo estava investindo tudo o que tinha apenas na construção da própria vida, apenas nas construções da própria casa.
O Senhor chega a ser irônico com aquele povo, dizendo o seguinte, ó, vocês dizem que não é tempo ainda de construir a minha casa, mas está construindo a vida de vocês, está construindo a casa de vocês. Casas de fino acabamento, segundo a palavra de Deus. Aqueles homens foram exortados por Deus através de Ageu, porque eles usavam todo o recurso que tinham, toda a saúde que tinham, todo o tempo que tinha para construir a sua casa linda, enquanto o templo do Senhor estava abandonado e em ruínas. Ageu foi levantado para isso. Quando o povo, enfim, construiu um templo ao Senhor, um templo modesto e humilde, em nada comparável com o grande templo que tinha sido destruído, o povo ficou decepcionado com o resultado do próprio trabalho. O povo ficou decepcionado porque, apesar do Senhor trazê-los de volta à Terra Santa, livrando-os do cativeiro, apesar disso tudo, o que eles encontraram foi uma crise financeira e um templo que mais parecia uma capela, em nada comparável com o grande templo que Salomão havia construído anteriormente. Então foi um sentimento de decepção que começou a surgir no meio do povo. Então o Senhor também usou o profeta Ageu para tratar esse descontentamento que o povo tinha por não conseguir ver a glória do Senhor como era vista em Jerusalém nos tempos passados. Inclusive o Senhor, através de Ageu, falou o seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, e eu expliquei que não tem nada a ver com o templo físico. A última casa é Jesus Cristo, o templo de Deus. Só ele pode comportar toda a glória de Deus. Isso tudo a gente viu em Ageu, e o contexto é o mesmo. Foi nesse mesmo cenário que Zacarias profetizou. Foi para esse mesmo povo que Zacarias profetizou. Mas enquanto as palavras de Ageu foram palavras duras, palavras de cobrança e exortação, as palavras de Deus, pela boca de Zacarias, foram palavras de ânimo e de fortalecimento. Vamos à exposição? Mantenha a sua Bíblia aberta. O livro de Zacarias está claramente dividido em duas grandes partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 8 e a segunda do 8 ao 14. Na primeira parte do livro, para motivar o povo a permanecer envolvidos na construção do templo, para motivar o povo a permanecer fiel ao Senhor, para motivar aquele povo que estava descontente, que estavam tristes, afinal eles voltaram para Jerusalém, mas Jerusalém não era nem sombra do que tinha sido, para motivar esse povo a permanecerem fiéis à aliança com o Senhor deu a Zacarias 8 visões. 8 visões que na primeira leitura são visões difíceis de entender, mas se o Senhor nos der graça, nós iremos compreender cada uma delas, pela graça de Deus. A primeira visão, aqui no capítulo 1 ainda, do versículo 7 ao 17, é a visão dos cavalos. Eu vou ler a partir do versículo 8. Olha que visão difícil. Tive de noite uma visão, e eis que o homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras. Murteiras são arbustos, né? Que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Essa era a primeira visão. Essa foi a primeira visão. Irmãos, então, para que o povo não desanimasse, a primeira visão que o Senhor deu a Zacarias apontava para Deus como sendo aquele que envia cavaleiros a percorrer a terra. É isso que essa visão está dizendo. Essa primeira visão mostra que os grandes guerreiros espirituais estão sob o controle do Senhor. Então, na primeira visão de Zacarias, Deus é revelado como o Senhor dos exércitos. Isso é importante. Para um povo desanimado, para um povo que estava triste com sua própria condição de vida. Em sua primeira visão, a gente fica muito preso a detalhes, né? O que é murteiro, o que é cavalo vermelho, o que significa cada cavalo. E não é assim que se interpreta a Bíblia.
Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente fica meio doido, porque a gente quer entender cada detalhe, né? Que chifre é esse? Que animal é aquele? Esses seres viventes? Isso, aquilo, outro. Enquanto isso tudo não tem tanta importância. O importante nessa primeira visão de Zacarias é que o Senhor é quem envia um exército a percorrer a terra. Então a conclusão dessa visão é que o Senhor, o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos. Na Bíblia, Senhor dos Exércitos é um dos nomes mais poderosos do nosso Deus. Esse nome aponta para todo o poder de Deus, para toda a potência que o nosso Senhor tem de destruir os adversários, mas também, ou principalmente, para proteger os seus filhos. A lição dessa primeira visão é que o Deus Todo-Poderoso, é que o povo, melhor dizendo, o povo poderia descansar em paz. Não precisavam desanimar, porque quem estava ao lado deles era o poderoso e temido Senhor dos Exércitos. O Salmo de número 46, encontramos os levitas, filhos de Corá, cantando um belo salmo, um salmo de confiança ao Senhor. No versículo 7 e no versículo 10 daquele salmo, eles declaram a razão de suas confianças. Eles dizem: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, para um povo desanimado, um povo desalentado, correndo o risco de ceder e esquecer da aliança do Senhor, a primeira imagem, ou na primeira visão que Zacarias teve, Deus se revelava como o Senhor dos exércitos. Que maravilha. Aí segue a segunda visão. A visão dos 4 chifres e os 4 ferreiros. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 21. Eu vou ler a partir do versículo 19, que diz assim: perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Este respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. Irmãos, nessa visão, os chifres são as nações que se alinharam para a destruição de Jerusalém, para a destruição de Judá. Porém, segundo essa visão, o Senhor levantaria nações mais poderosas ainda para castigá-las. A mensagem dessa visão é que o povo de Deus não precisa se preocupar com seus inimigos, pois o Senhor cuidaria de cada um deles. É uma visão consoladora ou não? É claro que é uma visão consoladora. Você saber que Deus, você saber que você tem muitos inimigos, mas saber que Deus está cuidando de cada um deles. Ou melhor, que você tem muitas diversidades, muitos problemas, mas que o Senhor dos exércitos, que se revelou primeiro, está cuidando dos seus problemas. É consolador, não é verdade? Mas ele viu um homem com uma coisa de medir. No capítulo 2, versículo 1, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha nas mãos um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala para este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. Mais uma visão, uma terceira visão. Nessa época, provavelmente os muros de Jerusalém ainda não tinham sido construídos. Jerusalém estava sem muro, sem proteção, sem um exército. Eram homens, eram famílias simples que habitavam em Jerusalém. Então proteção não tinha. Aqui na Bíblia, cordel de medir era um instrumento de construção. Esse homem com cordel de medir nas mãos era o Senhor.
O que o Senhor estava mostrando para ele aqui é que ele mesmo, o Senhor, se encarregaria de providenciar a proteção de Jerusalém para um povo desprotegido. É consolador saber que Deus, Ele próprio, o Senhor dos Exércitos, que se revelou na primeira visão, iria providenciar, iria se encarregar de proteger Jerusalém, de proteger todo o povo, e proteger de forma tão grande, ao ponto que a cidade iria florescer novamente, a cidade iria se desenvolver novamente. Essa visão termina no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A gente lendo esse texto, sem ter em mente que a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, o povo voltaram vencidos do cativeiro. A gente não tem real noção, o real sentido dessas palavras. Mas imagine você, o que você está vivendo, o pior momento de sua vida, e receber uma visão de Deus, confirmando que Ele próprio vai ser o seu protetor. Ele próprio vai guardar a sua vida. Ele próprio vai guardar a sua cidade. Ele próprio vai guardar a sua história. Numa figura que é muito interessante, quando ele diz que ele seria um muro de fogo ao redor do seu povo. Deve ser bom ouvir isso, né? A quarta visão. Ezequiel viu ainda o sumo sacerdote trabalhando. No capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 10, eu vou ler somente 1 e 2. Para motivar seu povo, o Senhor garantiu que repreenderia o opositor da obra de Deus. Olha o versículo 1 que diz. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Os servos do Senhor, irmãos, os servos do Senhor também são protegidos por Deus enquanto sofrem oposições de seus inimigos. Nessa visão, Zacarias, o profeta, ele viu o sumo sacerdote trabalhando no templo. Estava fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Estava servindo a Deus da forma que ele deveria servir. Mas ele viu claramente Satanás se opondo, tentando segurar as mãos do sumo sacerdote. Mas ele viu o Senhor dando ordem para que o inimigo se ausentasse, para que o inimigo se afastasse, repreendendo o inimigo. Ou seja, segundo essa visão de Zacarias, há sim opositores à obra de Deus. Há grandes opositores. E o grande problema é que nós identificamos mal os opositores. A gente acha que o opositor da obra de Deus é aquele que se levanta, aquele homem, aquela pessoa que se levanta contra a igreja, um político, um artista, uma organização que se levanta contra a igreja. Eles não são os opositores. Eles são instrumentos nas mãos do opositor da obra de Deus. O opositor da obra de Deus é Satanás, segundo a visão de Zacarias. Ele que se opõe à obra de Deus. Só ele se opõe à obra de Deus. Por isso que a gente estranha quando alguém se torna crítico demais da igreja. As redes sociais estão cheias de gente assim, né? Que vivem para criticar a igreja. Pastores, teólogos, ateus, estudantes, crentes, descrentes. Mas quando o crente passa a maior parte do seu tempo apontando e criticando a igreja, acusando a igreja, me vem em mente que essa pessoa não sabe que a igreja já tem um opositor. A igreja já tem um adversário. A igreja já tem um inimigo e ele trabalha muito bem, não precisa de ajudantes. As pessoas não percebem o quanto elas estão sendo utilizadas para um propósito maligno, quando passam a sua vida apenas criticando e apontando e acusando a igreja do Senhor. Isso é muito sério. Há um opositor, há alguém que se opõe à obra de Deus.
Segundo Zacarias, essa pessoa, esse ser, tem o nome de Satanás. Ele faz isso com maestria, não precisa de nossa ajuda. Mas a boa notícia dessa visão é que Deus aparece e repreende o opositor. Repreende Satanás. A quinta visão. Ele viu um candelabro de ouro e 2 oliveiras, no capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Não vou ler todo esse texto, mas para motivar seu povo, o Senhor prometeu uma liderança santa e ungida. Não vamos ler todo o relato dessa visão, mas o anjo que falava com Zacarias explicou que essa visão apontava para os líderes do povo que seriam capacitados pelo Espírito Santo para completar a obra do templo. Porém, irmãos, o que mais chama atenção na explicação do anjo foi quando ele citou que aquele tipo de gente que ridiculariza uma obra que inicia de forma muito simples. Nessa mesma visão, ele disse que há um tipo de gente que quando vê uma obra iniciando de forma muito modesta, muito singela, muito simples, tende a ridicularizar essa obra. Aí, olha o que diz o versículo 10, aqui do capítulo 4. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que está acontecendo aqui? O Senhor estava dizendo que havia pessoas desprezando o templo, porque ele era muito simples. É um templo de madeira. O templo de Salomão era folheado a ouro, tinha peças de ouro para tudo quanto é lugar. Isso aqui era um templo de madeira que o povo colheu na floresta e construiu um templo simples ao Senhor. Zorobabel era o sumo sacerdote que estava trabalhando nesse templo. O Senhor está dizendo que havia pessoas menosprezando, desprezando aquele lugar, aquele trabalho, aquele templo, porque era pequeno demais, era simples demais, era humilde demais, era pobre demais. Havia gente, e não estou falando de inimigos não, os inimigos já seriam derrotados, os inimigos do Senhor tratou de outra forma, em outro momento, mas aqui, nessa visão, a ideia que nos dá é que dentro da obra, no meio do povo de Deus, havia gente desprezando aquele trabalho, porque o seu começo era muito simples, era muito humilde. Pois, quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. As pessoas esquecem que tudo começa simples, pequeno, na verdade. O que nasce grande? Filho de monstro. A única coisa que nasce grande é filho de monstro. O resto tudo nasce pequeno, começa de forma, se for saudável, começa de forma simples, começa de forma pequena, modesta, sem muitos recursos, sofrendo desprezo de todos. Mas o Senhor disse que não deve ser assim. Aqui no versículo 10, esse pronome esse, no meio da frase, o pronome esse aqui no meio do versículo 10, é uma referência a Deus. Não é a quem despreza, não. A gente faz essa interpretação, né? Quem despreza, essa pessoa que despreza verá o prumo na mão de Zorobabel. Não é isso, não. Esse é uma referência a Deus. Em uma outra versão, nova versão transformadora, esse versículo fica mais claro. Está assim, ó. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Olha que diferença. Enquanto as pessoas estão desprezando o que é simples, enquanto as pessoas desprezam o que é pequeno, enquanto as pessoas desprezam o que começa de forma singela, ouvida e simples, famílias humildes, enquanto as pessoas desprezam esse tipo de coisa, o Senhor se alegra, porque a obra está apenas começando. Isso o Senhor sabe. Essa visão era para motivar todos os que trabalhavam, em especial os líderes, para que não desanimassem com um começo tão simples. Mas essa é só a quinta visão. Está perdendo a conta não, né? Qual visão tem agora? Eu perdi. A sexta, a visão do rolo gigante. Ou um livro gigante voando. Só visão fácil, né? Não, tem visão que é fácil de entender. O próprio anjo explicava, né? Mas tem visão aqui, ó, um livro gigante voando de um lado para o outro, do capítulo 5. Pula para o capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Mas olha o que diz o versículo 2.
O versículo 1 fala do livro que voava, o versículo 2 diz assim: perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Um livrão. Numa medida média, cada côvado valia equivalente a meio metro. Então, um livro que estava voando tinha 20 côvados de comprimento, 10 metros de comprimento. E 5 metros de largura. Livrão, não é verdade? Um livro enorme. Se você tivesse essa visão, qual seria a sua interpretação? Quem tem o dom de interpretar sonhos aqui? Tem alguém? Se denuncia agora. Se denuncia. Se entrega. Alguém não, né? Que ninguém tem? Sonhar com dente é morte, sonhar com avião é não sei o quê, sonhar com um quarto é simpatia isso, né? Aqui o livro estava voando, um livro gigante. Esse livro enorme, preste atenção, irmãos, esse livro enorme era um instrumento de correção que o Senhor usaria para castigar quem furtava e quem mentia em Jerusalém. 2 terríveis males que poderiam comprometer a saúde do povo: furtar e mentir. Quem praticava essas coisas tinha um encontro marcado com Deus. Então, para motivar o povo, o Senhor prometeu que o mal em Jerusalém seria castigado. O livro que voava representava o juízo divino, representava a lei do Senhor, que encontraria aqueles que em Jerusalém ainda praticava o roubo ou praticava a mentira. O Senhor queria edificar o povo, mas para isso iria purificá-lo também. Essa foi a 6ª visão. A 7ª visão era uma mulher dentro de um efa, ou seja, uma vasilha gigante. Ainda aqui no capítulo 5, a partir do versículo 5 ao 11, não vou ler, mas diz assim: mas essa visão significa que para motivar o povo, o Senhor prometeu que Jerusalém seria purificada. Resumidamente, o que o profeta viu na 7ª visão foi uma grande vasilha com uma mulher dentro. O anjo disse que aquela mulher era a impiedade que estava sendo tirada de Jerusalém e levada para longe. É o Senhor, segundo essa visão, que purifica o seu povo. Até porque já estava mais que provado que o povo não tinha condições de se autopurificar. E por fim, a última visão, visão 8, visão 8ª, os 4 carros, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Para motivar o povo, o Senhor prometeu patrulhar a terra. Nessa visão, o Senhor prometeu que enviaria seu exército por toda a terra. Está aqui na visão 8, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. O Senhor disse, olha só, o problema do povo sempre vinha do norte. Os inimigos que invadiam Israel sempre vinha do sentido que sempre entravam pelo norte. Olha o que o Senhor disse no versículo 8, aqui do capítulo 6. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O Senhor sabia que a fragilidade de Israel era pelo norte. O Senhor sabia que os inimigos viriam por aquela região. Então ele está dizendo o seguinte: ó, eu vou acampar lá, aonde vocês têm mais necessidade, aonde o inimigo de vocês encontra mais fragilidade, onde vocês têm sofrido mais derrota. O Senhor prometeu que acamparia justamente nesse lugar para proteger o seu povo. E a primeira parte do livro termina com uma grande promessa. Promessa de completa restauração. Lá no capítulo 8. Abra no capítulo 8. A partir do versículo 22. Diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhes dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Imaginem o que era para aquele povo ouvir essa promessa. Aquele povo que tinha passado 70 anos de vergonha no cativeiro.
Voltou para Jerusalém, estava reconstruindo suas casas e o templo, que era a representação da glória do Senhor, era muito humilde. Ouve o Senhor dizendo que haveria um tempo em que eles seriam reconhecidos no mundo como o povo que tem a presença e a bênção de Deus. É isso que o profeta está dizendo. 10 homens de todas as nações pegariam na orla das vestes de um judeu e falariam o seguinte: eu quero o Deus que vocês servem, eu quero ter a vida que vocês têm. Que maravilha é isso, irmãos? Que maravilha seria isso? E assim termina a primeira parte do livro de Zacarias, com essa promessa de restauração. Na segunda parte do livro, terminada essas visões, o Senhor continuou fazendo promessas para consolar e para fortalecer o povo. Não esqueçam que a missão aqui de Zacarias era trazer palavras de fortalecimento, de consolo, para fortificar aquela nação. Então, em primeiro lugar, veja bem, passadas as visões, agora para animar o seu povo, para fortalecer o povo, para motivar o povo a permanecer fiel à aliança. A primeira promessa que o Senhor Deus fez foi prometer um rei, ou a chegada de um rei. Olha o versículo, o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha a visão de Zacarias. Que espetáculo de visão. Hoje, todos nós conseguimos identificar esse rei que Zacarias viu. Não conseguimos? Hoje, todos nós já sabemos quem era esse rei que Zacarias viu. Em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 5, conta que cumpriu-se essa profecia de Zacarias. Eu vou ler para os irmãos. Mateus capítulo 21, versículo do 1 ao 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho. Zacarias viu aquela cena que aconteceria séculos mais tarde. Na verdade, uma semana antes da crucificação de Jesus. O dia chamado como Dia dos Ramos. O dia que Cristo voltou para Jerusalém, sabia que tinha um encontro com sua morte. E quando entra em Jerusalém, ele entrou montado em um jumento. Ele foi aclamado como rei na entrada de Jerusalém. Mas as mesmas pessoas que aclamavam, o chamavam de rei, estariam gritando: crucifica-o, dentro de 7 dias. Mas Zacarias viu Jesus. Zacarias foi o mensageiro de Deus para avisar o povo que eles não precisavam desanimar, porque um rei de verdade viria para reinar sobre eles. Tem uma promessa de purificação eterna ainda aqui no livro de Zacarias, no capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Na primeira parte do livro, irmãos, o Senhor já tinha prometido que purificaria o povo. Mas aqui a promessa é de purificação eterna. É o Senhor dizendo: eu vou livrar vocês do pecado de vocês para sempre. Mas ainda há uma terceira promessa. O Senhor prometeu que pelejaria pelo povo. No capítulo 14, do versículo 1 adiante, diz assim: eis que vem o dia, diz o Senhor, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas,
Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. São palavras consoladoras. A minha pergunta é: como desanimar, sabendo que o Senhor prometeu que pelejaria Ele mesmo por seu povo? É Ele quem guerreia por nós. E por fim, a última promessa é que não haverá mais ímpio na casa de Deus. O capítulo 14, versículo 21 diz assim: Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecem sacrifício virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Irmãos, mercador aqui não é apenas quem faz comércio. Mercador aqui tem o mesmo sentido de impuro. Então, o que o Senhor estava prometendo é que chegaria o dia que não haveria mais impuro, não haveria mais ímpios no meio do povo de Deus, na casa do Senhor. E assim termina as profecias de Zacarias. 8 visões consoladoras, seguida de promessas motivadoras para o seu povo. A mensagem central aqui do livro de Zacarias aponta para o futuro. A intenção do Senhor era motivar o seu povo para renovar a esperança do seu povo, para que o povo permanecesse fiel, com vista ao que estava para acontecer. Os filhos de Deus, nos dias de Zacarias, tinham incontáveis motivos para desanimar. Muitos motivos eles tinham para desanimar, mas o principal motivo era o próprio histórico de pecado. Esse era o principal motivo. O povo olhava a sua história e sabia que agora eles estavam derrotados, eles estavam humilhados, motivos de sobra eles tinham para ser um povo desanimado, mas o principal, ou o mais terrível deles, era o pecado que eles não paravam de cometer. Eles olhavam para a própria história e o que via era um histórico de pecado. Irmãos, é terrível. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Aquele momento em que nossa mente percebe o tamanho da besteira que nós fizemos diante de Deus. Aquele momento em que nós somos convencidos de nossos pecados. Aquele momento que caem as traves dos nossos olhos e nós percebemos a vida de iniquidade que nós sempre vivemos diante do Senhor. Aquele momento em que nós somos convencidos pelo Espírito Santo que, de fato, somos terríveis pecadores. Um momento de angústia. Da percepção, do convencimento em relação ao pecado, é um momento de angústia. Um livro antigo da harpa cristã diz que quando um dia eu vi meus pecados e senti sobre mim a espada da lei. Na hora que a pessoa vive normalmente enquanto não se acha pecadora ou ignora seus pecados, mas quando o pecador se percebe o terrível pecador que é, não tem como não sentir um peso na consciência, o rosto corar de vergonha. Esse processo de conscientização do próprio pecado pode ser danoso, pode causar muitas feridas. É difícil demais reconhecer as culpas e ainda assim viver em paz. Nesse momento é que as palavras proféticas de Zacarias trabalham na vida de homens e mulheres desanimados por causa dos próprios pecados. Pecadores nós somos, e é que eles eram. O Senhor levanta o profeta não para minimizar o pecado. Deus nunca fez isso. Deus nunca chegou para o seu povo e falou, não, nem é tão pecado assim, né? Hoje em dia isso nem é pecado mais, né? Deus nunca fez isso. Deus nunca minimizou o que é pecado. O Senhor, através do profeta, não fingiu que eles não tinham pecado. O Senhor, através do profeta, não incentivou pecadores a sentirem-se vítimas.
Mas o Senhor, através do profeta, disse que sabia exatamente o que aquele povo tinha feito. Conhecia cada fragilidade, tinha registrado cada pecado, conhecia bem o seu mau caminho. Isso ele conhecia. Mas você lembra quais foram as primeiras palavras de Deus ao povo através de Zacarias? Volta no capítulo 1. As primeiras. Esse povo que o profeta teve que ter 8 visões, mas várias promessas. Um povo que sofria com a lembrança e a certeza dos próprios pecados. E Deus, o Deus Santo, que não tolera o pecado. Quais foram as primeiras palavras de Deus para esse povo? Aqui no capítulo 1, no versículo 3. Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou em outra versão, está assim, achegai-vos a mim. É para um povo pecador, um povo que vivia com as lembranças dos próprios erros, um povo que vivia curtindo a vergonha do próprio pecado, que o Senhor envia um profeta com palavras duras, com revelações duras. Mas em primeiro lugar, o que o Senhor diz para um povo em iniquidade é isso, voltai-vos para mim, achegai-vos a mim, não se afastem, não fujam de mim, mas acheguem-se para mim. A melhor opção para o pecador, ao reconhecer seu estado de pecado, não é se afastar do Senhor, mas se achegar a Ele. Hoje o pecador, ao achegar-se ao Senhor, recebe as mesmas promessas feitas pelo profeta Zacarias. O rei chega em sua vida, recebe uma purificação, e o Senhor torna-se o seu protetor. O seu protetor. Eu quero finalizar aqui com algumas aplicações para colocarmos em prática esses dias. A primeira é que com Ageu nós aprendemos que não podemos executar nossos planos e ignorarmos a aliança que temos com o Senhor. Mas hoje, em Zacarias, aprendemos que o Senhor não apenas nos dá uma missão, mas Ele mesmo garante que sempre estará conosco ao longo dessa missão. Os falsos deuses esperam que seus seguidores se virem sozinhos, mas Deus caminha ao nosso lado. Ele nos dá uma missão, Ele nos dá condições de cumprir essa missão. Se nós fugirmos da missão, Ele nos traz de volta a essa missão e Ele mesmo trabalha conosco nessa missão. Não há por que desanimar. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para nós. Trabalha por nós. O único Deus que faz isso é o nosso Deus. Em segundo lugar, o grande motivo de nossas decepções é a confiança que depositamos demasiadamente no lugar ou na pessoa errada. Enquanto você estiver depositando sua esperança de alegria em um ser humano de carne e osso, você sofrerá decepções. Quantas pessoas já se feriram porque depositaram confiança demasiada em si mesma, ou em uma amizade, ou um romance, ou até mesmo em uma igreja. Sempre haverá decepções, frustrações, enquanto nossa confiança não estiver depositada unicamente no Senhor. Só Ele não falha. Só Ele não falha. Em terceiro lugar, Deus sempre nos dará a oportunidade de recomeços. Mesmo considerando todo o nosso histórico de pecado, em Deus há recomeço. A tragédia não é o fim, a infelicidade não é o fim, o castigo não é o fim. O Senhor sempre tem um novo plano para seus filhos. E por fim, confiemos sempre nas promessas do Senhor. De todas as promessas do Senhor, quero destacar somente 3. 3 promessas as quais podemos descansar com confiança. Ele prometeu que nos ama. Ele não falha. Ele prometeu que estaria conosco sempre. E Ele não falha. E Ele prometeu que voltará para nos buscar.
e Ele não falha. Sigamos, irmãos, firmes nas promessas consoladoras do nosso Deus. Feche seus olhos. Pessoal do louvor, para me ajudar aqui, por favor. Curve sua cabeça. Senhor Deus, sua palavra hoje nos traz uma revelação consoladora, ó Deus. Nós nos sentimos exatamente como o povo de Israel nesses dias, dividido entre aqueles que estão construindo a própria vida, ignorando a vontade de Deus e a obra do Senhor, e aqueles que vivem dias de decepção, de lamento, de vergonha, como consequência dos próprios pecados, Pai. Através de Zacarias, o Senhor revelou que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o protetor, o Senhor é quem purifica, o Senhor é quem repreende o adversário, o opositor, o Senhor é o nosso santo rei. Ah, Pai querido, quantas promessas maravilhosas vimos no dia de hoje. Que venhamos lembrar de cada uma delas, para não desfalecer o coração. Pelo contrário, Senhor, aviva o nosso coração, aviva a nossa vida, em Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos.
Senhor na alegria, na dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces